Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez para darmos prosseguimentos aos estudos dos conteúdos da nossa disciplina de Filosofia da Educação. Observem que hoje estamos na nossa quarta aula. Como o tempo passa rápido e como é bom ocuparmos esse tempo que passa velozmente, buscando a construção do conhecimento. É isso que estamos fazendo e com certeza algo que em determinados momentos parece amargo, parece complicado, mas com o passar do tempo nós percebemos que somos capazes e que esses pequenos apertos que passamos pela busca do conhecimento valem a pena. Valerão a pena para mim, valerão a pena para vocês também, com certeza. Portanto, fiquem atentos à aula de hoje e não esqueçam de estudar os conteúdos que estão lá no ambiente à disposição de vocês. Conteúdos que vão, com certeza, corroborar e dar robustez a esta gama de conhecimento que estamos a construir no decorrer dessa aula. A aula 4, como eu falei para vocês na aula passada, é um prosseguimento da unidade 3 do material didático de vocês. Continuamos estudando sobre o tema conhecimento filosófico, a filosofia e o filósofo. E estamos na parte 2, porque é a segunda aula dentro desse tema. Só que a nossa aula de hoje vai percorrer um pouco mais dessa questão da filosofia no Brasil. Então, vejamos o que acontece. A filosofia no Brasil. Tem aí, quando falamos de filosofia no Brasil, estamos falando de um processo histórico. Portanto, a filosofia no Brasil, ela faz parte de um processo histórico da construção da sociedade brasileira. Vejamos que, no Brasil, quando nós falamos da filosofia no Brasil, refere-se ao pensamento filosófico do século XVI até os dias atuais. Vejam que é um processo histórico, que o conhecimento filosófico acompanha esse processo histórico, por sua vez, este processo histórico que vem sendo consubstanciado e alimentado com as ações do homem no decorrer da história brasileira. Estamos nos referindo aqui, neste momento, da filosofia no Brasil, a partir do século XVI, a partir do chamado descobrimento do Brasil, que todos vocês sabem por demais, daquilo que vimos nos livros didáticos, a descoberta do Brasil, e aí nós, como historiadores e como filósofos, precisamos também refletir sobre essa questão, descobrir o que não tinha nada coberto, pelo contrário, a floresta era uma maravilha, estava a céu aberto. Mas, da chegada dos portugueses ou dos europeus ao Brasil. Então, a filosofia no Brasil, ela segue este processo histórico e este período histórico. Estamos estudando do século XVI até os dias atuais. Mas como nós vamos compreender melhor essa questão da filosofia no Brasil e as linhas e as escolas filosóficas que fizeram e fazem parte deste contexto histórico? Seguiremos, portanto, vendo mais um pouco sobre a filosofia no Brasil. No início do século XIX, o pensamento filosófico brasileiro refletia a reforma promovida por Marquês de Pombal. Então, vocês lembram do que vocês estudaram lá na História da Educação? Aquele material que eu produzi para vocês, a História da Educação, eu coloquei justamente essa questão aqui, por ser um conhecimento válido e ser um momento importante, tanto para a história da educação, quanto também para a construção e o pensamento filosófico brasileiro. Observem-se que no início do século XIX, a reforma de Marquês de Pombal, que acontecera
lá no século XVIII, ela dava substância ou consubstanciava o pensamento filosófico aqui no início do século XIX. Por que isso acontecia? Vamos lá. Nós vimos que o pensamento de Marquês de Pombal e a reforma promovida por Marquês de Pombal, ela se tornou uma oposição àquele conhecimento filosófico e cultural que era produzido na Europa, mais especificamente ali ainda na Idade Antiga, aí veio para a Idade Moderna. Por que que isso aconteceu? Porque o pensamento e a reforma do Marquês de Pombal, ela estava ancorada no iluminismo. E por ela estar ancorada no iluminismo, ela trazia no seu bojo, a reforma promovida por Marquês de Pombal, trazia inovações do ponto de vista de que o homem é um ser capaz de produzir o conhecimento, é um ser capaz de trazer explicações para os acontecimentos. Então, essa reforma ela entra em choque com aquele conhecimento que era produzido, aquele conhecimento erudito e que estava ancorado nas bases religiosas, principalmente do clero e da igreja, aqueles conhecimentos que não poderiam, de forma alguma, contradizer as normas que eram estabelecidas pelo clero e pela igreja. O iluminismo ele já propõe, já traz no seu bojo uma nova proposição de que o homem é livre, é esse ser iluminado, capaz de produzir conhecimentos e a partir desta liberdade que temos para produzir conhecimentos, temos condições de trazer explicações, inclusive para questões que a igreja não aceitava que se fizesse investigações por contrariar as explicações do sobrenatural. Então, por esta razão, é que aqui no início do século XIX, a filosofia brasileira, ela ancora-se nos princípios da reforma de Marquês de Pombal e, por sua vez, estes princípios estavam ancorados no iluminismo. E aí, continuando com a filosofia no Brasil, desenvolveu-se em meio a uma pluralidade de pensamentos. Porque os pensamentos filosóficos, são vários as escolas filosóficas, os pensamentos filosóficos, as linhas filosóficas. Então, no Brasil, a filosofia ela desenvolve em meio a essa pluralidade de conhecimentos e de pensamentos. Vamos observar, portanto, alguns desses pensamentos. E aqui nós já temos, nessa tela, o espiritualismo eclético. O que nós vamos estudar sobre o espiritualismo eclético? Observe, vamos voltar à tela para vocês acompanhar. Primeira corrente filosófica estruturada no país. Tinha por princípio a construção de uma verdade única. Quando nós estamos falando da filosofia no Brasil e falamos do espiritualismo eclético, estamos falando da primeira corrente filosófica que se estrutura no Brasil. E qual a proposta do espiritualismo eclético? Como escola filosófica, como corrente filosófica, como pensamento filosófico? A construção de uma verdade única. Veja que essa corrente filosófica, se colocarmos em análise diante da realidade atual, nós podemos até dizer que é uma corrente filosófica tradicional, porque não existe uma única verdade. Existem verdades acerca de um mesmo objeto e de um mesmo momento histórico, de um mesmo tempo e de um mesmo acontecimento. Não existe uma verdade única, porque não podemos, nem como historiador
e nem como filósofos, acreditarmos e primarmos por verdade absoluta. Existe uma verdade até que a investigação nos proporcione novos conhecimentos sobre o mesmo objeto que está sendo investigado. Prosseguindo, nós temos o naturalismo. O naturalismo é uma outra corrente filosófica, uma outra escola filosófica, e o que nós encontramos no naturalismo? Qual o sentido? Qual a proposta? Qual a razão? Qual a bandeira de construção de conhecimento do naturalismo? Opõe-se ao sobrenatural ou espiritual. Então, no naturalismo, ele vai opor-se a essa questão de trazer explicações partindo do princípio do sobrenatural, ou são questões espirituais. Não, ele busca estudar o homem como um ser e, a partir da investigação e do estudo, da reflexão sobre o homem, este homem vive em um meio natural e este meio natural dá condições para este homem ir construindo a sua personalidade. Portanto, voltando, vamos acompanhar, verificando que os naturalistas afirmam que as leis naturais são as regras que regem a estrutura e o comportamento do universo natural. Então, as leis naturais são as regras que regem a estrutura e o comportamento do universo natural. Que nós, enquanto homem, por exemplo, um tsunami, para o naturalismo, ele não vai tratar o tsunami como sendo uma questão sobrenatural, uma questão espiritual, uma questão dos deuses que se revoltaram em determinado momento e quiseram punir o homem. Não, ele vai estudar o tsunami como sendo um fenômeno natural que é regido pelas leis da natureza. Mas, quando estamos falando do naturalismo, ele vai trazer o homem como o homem sendo um ser essencialmente biológico. E agora, a partir do momento que este homem chega ao espaço, eu estou falando de espaço enquanto espaço terrestre, a partir do momento que o homem chega nesse espaço terrestre, o homem é construído a sua personalidade pelas ações e pelo que este espaço, pelo que a natureza lhe propicia. Daí, nós encontramos as pessoas que são adeptas do naturalismo e muitas falam, até sem conhecer e sem saber do que estão falando, sem saber, assim, do ponto de vista de construção filosófica, que o homem é produto do meio, né? E que, de acordo com o meio em que eu vivo, eu tenho a minha postura. É uma fala que dá robustez e que está ancorada no naturalismo, que coloca o homem como esse ser biológico e que o meio é que vai construindo a personalidade deste homem. Aí nós temos ainda mais o naturalismo. O homem é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. O naturalismo, ele apresenta que o homem é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. É mais uma robustez que estamos dando aqui à fala e o conteúdo que estávamos a comentar e a refletir no slide anterior. É justamente aquela questão de que o que determina o homem é esse aspecto hereditário do homem, do ser humano, e o meio ambiente, onde este homem se relaciona com o conhecimento,
Quando está falando para os naturalistas que o homem é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade, está falando do ambiente físico, o ambiente familiar, está falando do ambiente cultural, está falando da relação deste homem com a construção do conhecimento, que dá sentido à construção da identidade deste homem. Prosseguindo, nós temos uma outra corrente filosófica, uma outra escola filosófica também, e aí nós temos o positivismo. Quando nós estamos falando do positivismo, estamos falando de uma doutrina filosófica, ela é filosófica, é sociológica e é política. O positivismo é uma corrente filosófica que propõe a linearidade das coisas, que o conhecimento e a sociedade e a política têm que estar organizada de forma linear. Quando nós falamos da filosofia, que o pensamento filosófico tem que ter uma sequência lógica, aquela sequência que nós falamos lá anteriormente, de ser racional, ser criterioso, ter uma lógica para ser construído. Do ponto de vista sociológico, é que a sociedade precisa estar também organizada. E aí nós temos do campo político que o Estado também, para funcionar, tem que estar muito bem organizado. Tem que estar organizado filosoficamente, do ponto de vista das ideias, tem que estar organizado sociologicamente, do ponto de vista da organização das pessoas, e politicamente, em relação ao poder. E isso nós temos a bandeira do Brasil como sendo a grande ilustração para a compreensão do positivismo, ordem e progresso. Para o positivismo, só existe o progresso se as coisas estiverem muito bem ordenadas. Daí, nós estamos chegando ao final da nossa aula, desejando mais uma vez a todos vocês um excelente estudo e uma boa construção do conhecimento. Nos veremos na nossa próxima teleaula. Tchau, pessoal!